Pronto. Questão número 1. A soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas as condições dignas de existência e será exercida, exceto a. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. B. Por votações em sindicatos ou grupos sociais. C. Pelo referendo. D. Pelo veto. Então, essa daí é uma questão que está pedindo um exceto. Quando tem esse exceto, é que provavelmente está pedindo a questão incorreta. Na opinião de vocês, essa é o nosso gabarito, a letra A, B, C ou D. Qual das alternativas que é incorreta? Coloquem no chat aí para mim quem puder, né? Quem não puder, não tem problema, eu vou dar a resposta daqui a pouco. Essa questão, gente, ela está baseada no artigo 1 da Lei Orgânica. E se vocês olharem aí na Lei Orgânica, ela começa assim, artigo 1º. O município de Paraty reger-se-á por essa lei orgânica, atendido os princípios constitucionais e aos seguintes preceitos. Parágrafo único. A soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida. 1. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Então, tem isso aí na lei orgânica, podem conferir. É o nosso item 1º do parágrafo único. Item 2, pelo plebiscito. Item 3, pelo referendo. Então, essa letra C tá certa. E pelo veto. Que nada mais é quando você veta alguma coisa no seu direito, né? E aí você está exercendo seu direito, principalmente os vereadores, né, que você escolheu. Quando eles vetam alguma coisa lá na Câmara, eles são um direito que nós temos por meio deles, tá? O referendo é o procedimento de consulta aí que é efetuado por um governo que ele quer que tenha a aprovação ou não do seu eleitorado, tá? Propondo uma votação de uma nova proposta, tá? Ou sobre uma ideia que eles acham que precisa. Muitas das vezes a gente vê esse tipo, né, de votação pelo site aí do Senado, tá? Eles costumam colocar muito esse tipo de coisa. Então, pelo veto, tá correta, letra D, tá, pessoal? A letra C está correta e a letra A está correta. A única que está errada é a letra B, por votações em sindicatos e grupos sociais. Isso não é soberania popular. Isso é soberania de um grupo individual, seja um sindicato de professores, um sindicato de médicos, de enfermeiros, é uma classe, tá? Essa questão está falando sobre soberania popular. E a Lei Orgânica de Paraty, no seu artigo 1, a única que está errada aí é a letra B, tá? Porque teria que estar escrito pelo plebiscito, tá bom? Então, nosso gabarito aí, que é a nossa errada da número 1, letra B, ok? 2. O município de Paraty, com tananã,
pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal. O que completa essa lacuna que está falando, tá? Professor, como assim o veto pode ser soberania popular? Quando você vota em um, em um vereador, você está exercendo a sua soberania popular. Se ele veta um projeto que vem do executivo, o prefeito falou que vai destinar 100 mil reais para o carnaval do ano que vem. E os vereadores, né, com o seu consenso, que foram eleitos por nós, vetam, isso é soberania popular, ok? Você pode vetar uma lei que já foi aprovada. Isso é veto, tá bom? A gente consegue isso com a ajuda dos vereadores, mas também eu já vi, por exemplo, por exemplo, na época da Dilma, com as manifestações, uma lei ser retirada e não votada por causa da soberania popular de que não queria aquele veto, tá bom? Então a gente tem isso também, mas geralmente esse veto é feito por quem nós elegemos, tá? Os vereadores, deputados, senadores e assim por diante. Isso que é o veto na soberania popular, tá bom? Então, o que completa essa lacuna aí na 2? A. 932,7 quilômetros quadrados. B. 931,7 quilômetros quadrados. C. 930,7 quilômetros quadrados. Ou D. 934,7 quilômetros quadrados. Quantos quilômetros quadrados tem Paraty? Específica, né? Quem fez Petrópolis sabe que tem prova que cai assim, viu? A, B, C ou D? Tá muito específica, mas tá na lei orgânica, tá? Tirei de lá. Para quem não teve ainda, né, acesso à lei orgânica, dentro aí do específico no edital, tá escrito lei orgânica e lei dos funcionários e o livro, tá? É só você clicar que já abre automaticamente e você pode baixar, tá bom? Essa nossa questão aí, gente, está baseada no artigo 2º, né, da Lei Orgânica. O município de Paraty, com 930,7 quilômetros quadrados, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por essa lei orgânica votada e aprovada por sua Câmara Municipal, tá? Então, nosso gabarito aí, essa daí, realmente, tem que. Já teria que ter dado uma olhada, né? Mas é assim mesmo, tá? É o início do estudo. A lei orgânica é enorme. Aqui eu só tirei questões até o artigo 10º. Então, tem bastante coisa. O artigo é isso, é a gente estudar aos poucos, ler um pouco. Eu gosto de leis assim atualizadas, que não são pesadas de ler. A lei de Paraty é muito gostosa de se ler. Não tem palavras difíceis que a gente tem que ficar remoendo o que é, o que não é, a gente consegue entender na leitura, tá? Então, nessa 2 aí, nosso gabarito é letra C, tá? 930,7 quilômetros quadrados, tá bom? Baseada no artigo 2º da Lei Orgânica de Paraty. 3.
Pois é, é a lei, tem que ser a lei, tá? É o que fala o artigo 2º. E isso eu tirei do edital, tá, gente? Em 3is eu tive um problema parecido, que o edital, que a lei é, que o edital colocou estava desatualizada. E aí, não tem jeito. Como é que você vai saber se eles vão cobrar atualizada ou desatualizada se eles fornecerem a desatualizada? Então, eu fui estudando pela desatualizada. Quando chegava no artigo que era muito escancarado, aí eu ia pela atualizada, tá? Porque só Deus sabe. Que aí qualquer coisa depois pede recurso. Nesse caso, eles disponibilizaram a lei que é para eu utilizar, que é a Lei Orgânica de 2021. E a Lei Orgânica de 2021 diz que são 930.000,7 quilômetros quadrados, tá? No artigo 2º. Então, não tem jeito. Lei é lei e foi o que eles disponibilizaram para a gente. 3. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Essa daí é verdadeira ou falsa? Essa daí, gente, é falsa, tá? Exatamente. De acordo aí com o artigo 3º da nossa Lei Orgânica de Paraty, ela fala que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo, tá? Não tem o judiciário. Nós vemos o judiciário atuando dentro dos municípios, claro, né, pelos fóruns, Ministério Público, mas eles não são poderes do município, tá bom? E aí eu tenho o legislativo, que é um poder exercido por quem? Esse legislativo é um poder exercido por quem, galera? Quem sabe? Exatamente, pelos vereadores. E o executivo, Prefeito. pelo prefeito, exatamente. Então, a Câmara Municipal, com seus vereadores, vão ser o poder legislativo, que vai legislar, que vai criar leis, e o executivo vai ser pela prefeitura, pelo cargo do prefeito, tá bom? São os poderes que nós temos aí, independentes e harmônicos dentro da cidade de Paraty. O judiciário não está incluído, então a 3 é falsa. 4. São símbolos do município, a bandeira e o hino representativos de sua cultura e história. Verdadeiro ou falso?
Aí, né, mesmo que a gente veja que alguns municípios, né, ainda não colocam o brasão, né, como símbolo do município, em Paraty, apenas a bandeira e o hino que fazem parte desses símbolos oficiais do município, tá? De acordo aí com o parágrafo único do artigo 3º aí da nossa lei orgânica, são símbolos do município, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história, tá? Então, a 4 é verdadeira. 5. Marque a alternativa incorreta. A. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ação que a qualquer título lhe pertençam. B. A sede do município dá o nome e tem categoria de cidade. C. A lei estabelecerá os critérios e formas para criação, organização, fusão e extinção de distritos. D. A votação popular poderá criar um distrito mediante a votação de 90% dos eleitores do município. Qual dessas aí, de acordo com a nossa lei orgânica municipal de Paraty, está incorreta? A, B, C ou D? Cuidado, estou pedindo a incorreta. Gente, está baseada no artigo 4, 5 e 6 da Lei Orgânica de Paraty, tá? A Lei Orgânica de Paraty, ela traz para a gente no artigo 4º que constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que qualquer título lhe pertençam. Então, se for da prefeitura e tem os títulos da prefeitura, é bem imóvel do município. Então, letra A está correta. O artigo 5º, ele vem falando que a sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Perfeito, tá? Artigo 5º, baseado aí na B, então a B está correta. A letra C, está falando sobre a divisão, na seção 2, né, da nossa lei orgânica, da divisão administrativa do município. A lei estabelecerá os critérios e formas para a criação, organização, fusão e extinção de distritos. Então, nesse caso aí, para Paraty, né, quem cria e quem estabelece os critérios e as formas é a própria, legislação, né? Então, não tem nada a ver com a população, tá? Pode ser que a aprovação de um distrito, pode ser que tenha ali a participação popular em alguma forma, mas nesse caso, tudo que passa, né, até chegar a se formar um distrito, quem decide são as leis, tá? É a legislação. Então, a única que está errada, incorreta, é a letra D, tá? Não está baseada em artigo nenhum, é uma questão incorreta, tá bom? Então, essas 5 aí, nosso gabarito, letra D, baseada no artigo 5º, 6º, 4º, 5º e 6º da Lei Orgânica. 6. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito a seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. E 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação municipal e distrital.
Então, sobre, né, as competências privativas do município estão corretas as alternativas 1 e 4, B, 2 e 3, C, 1, 2 e 4, ou D, 1, 2 e 3. Lembrando que essa aí, né, é a nossa, é uma questão baseada aí nas competências privativas do município, tá bom? Letra A, B, C ou D? Essa questão aí, Igor, ela é uma, como se fosse uma pegadinha, né? Porque quando ela fala que ao município compete, dentro desse município tem o prefeito também, tem o legislador, vereadores, né? Tem os secretários, os vice-prefeitos, né? Tem o tudo. Ao município também inclui, né? Porque dentro da esfera municipal, a esfera superior, a União, espera que o município crie o seu plano diretor de desenvolvimento integrado, tá? Então, o município, como esfera, como a gente chama de estado, né? Aquele estado com E maiúsculo, governo, né? Ele precisa criar o seu plano distrital. É claro que quem vai fazer isso é o prefeito, mas o município em si, cada município tem que ter o seu plano aí, diretor de desenvolvimento integrado. Não sei se me fiz entender, tá, Igor? Mas esse município aí é a esfera, tá? Por isso que nesse caso aí, eu não cito o prefeito, porque o município já inclui o prefeito nesse caso, tá bom? A única que está errada é a letra, é a alternativa 4, tá? Criar, organizar e suprimir distritos observando a legislação estadual, que é a quem o município está debaixo hierarquicamente, tá? Esse artigo está baseado, essa questão está baseada no artigo 7º, né, da Lei Orgânica, capítulo 2 da competência do município, seção 1 da competência privativa. Artigo 7º. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Item 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Item 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Item 3, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. E item 4, criar, organizar e suprimir distritos, observado a legislação estadual. Ok? Então, a única incorreta, alternativa 4, tá? Nosso gabarito, letra D. Apenas estão corretas 1, 2 e 3. Ainda, eu botei bastante questões aí sobre essa parte, né, privativa das competências municipais, e vocês vão entender mais para frente que muito do que a gente está vendo aqui vai se repetir quando tiver as competências privativas e comuns do prefeito, privativas e comuns da Câmara Municipal, tá bom? 7. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Então, é a mesma coisa, eu quero saber sobre as competências privativas do município. 1. Manter com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 2. Elaborar o orçamento mensal de investimento.
3. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar os impostos estaduais. 4. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Estão corretas A, 1 e 4, B, 2 e 3, C, 1, 2 e 4 ou D, 1, 2 e 3. A, B, C ou D? Qual dessas aí, gente, que estão corretas? Essa aqui, a resposta é a letra A, tá? Apenas estão corretas a 1 e a 4. Essa questão, gente, está baseado aí ainda no artigo 7, tá? Que é dos itens 5 até o item 8. Começando aí no artigo 7, item 5, manter com colaboração técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Então, a 1 está correta perfeitamente. O item 6 fala sobre instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. E aí, na 2, está falando, né? Não, peraí. É, o item 5 está correto. O item 6, elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento. O item 2 está falando de um orçamento mensal, né? Elaborar o orçamento mensal de investimento. E não, tá errado, tá? O que fala aqui na 6, no artigo 7 da Lei de Paraty, no item 6, é elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento, ok? Então, tá errado esse item 2. 3. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar os impostos estaduais. Não, tá? Aqui fala do item 4, do item 7, que é instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, tá? E não aplicar impostos estaduais. Não tem nada a ver, né? Imposto estadual já vem direto do Estado, a gente não tem, o município não tem que aplicar nada disso, tá? E o item 4, então também está errado esse item 3. O item 4, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Está de acordo aí com o item 8 do artigo 7º, né, da Lei de Paraty, que fala que tem que fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Ok? Então, ainda de acordo aí com o artigo 7º, o item 1 e 4 estão corretas, 2 e 3 estão incorretos. Como a nossa questão está pedindo as questões corretas, nosso gabarito, letra A. Ok? Qualquer dúvida, pode perguntar no chat, tá, gente? Que eu tento responder, claro, se tiver ao meu alcance. 8. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições, exceto. Então, aí ainda estamos lidando com o artigo 7º da Lei Orgânica, né, sobre as atribuições privativas, só que dessa vez está pedindo a incorreta. Vamos lá. A. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. B. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento, de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas da ordenação do seu território, observada a lei federal.
C. Conceder licenças, terrenos, maquinário e funcionários para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. D. Cassar a licença que houve concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou praticar discriminação racial ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Então, qual dessas alternativas que está incorreta? A, B, C ou D? Essa daí também é uma questão sobre competências privativas do município, tá? Essa questão, gente, a única que está errada é a letra C, tá? Exatamente, Rodrigo. Por quê? Porque eu não posso aí ceder, né? Aqui está falando de terrenos, maquinários, funcionários. Essa daqui é aquela questão que a gente já vê o erro logo de cara também, né? É uma questão aí totalmente errada. O que o artigo 7º da Lei Orgânica de Paraty diz para a gente, né, no artigo 15, no item 15, é que compete privativamente ao município conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros, tá? Seja uma barraca, seja uma fábrica, seja uma escola, qualquer coisa que tenha que usar um terreno que é público da União, um espaço público, ele precisa aí, o município tem aí a competência privativa de organizar e conceder e renovar essas licenças, tá bom? Então, o resto, né, maquinário, exatamente. Também tem isso, né? Até porque aí a gente sabe que, na maioria das vezes, são parcerias, né? Dificilmente a prefeitura tem uma parceria que estenda tanto assim, mas não tem mesmo, tá? Essa C tá erradíssima, erradíssima. A letra A está correta, de acordo com o artigo 7º, tá? É uma competência privativa do município. A letra B também é uma competência privativa. E a letra D também é uma competência privativa aí da Prefeitura de Paraty, tá bom? Então, 8, a única que está errada, letra C. 9. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Essa é uma competência verdadeira ou falsa? O que vocês acham, gente? O município fixa os locais de estacionamento de táxi e demais veículos? Isso é verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, professor.
Exatamente. É verdadeiro, tá? A prefeitura vai sim fixar os locais aí de estacionamento de táxis, tá? É ela que vai controlar essa, principalmente quando a gente fala aí de via pública, né? Que eles vão ficar estacionados ali, de prever para mototáxis, né? Áreas para estacionamento de motos, de Uber, né? A gente sabe que hoje em dia já está se fazendo locais específicos para Uber. Então, essa questão, baseada no artigo 7º aí da Lei Orgânica de Paraty, ela é verdadeira, tá? Gosto de ir aos poucos, né, para a gente entender um pouco do que a prefeitura precisa fazer em sua competência privativa. Ainda teremos as outras, né, competências, principalmente quando a gente fala de competências que vão variar, né, que podem ser tanto do município quanto da União, quanto dos dois juntos. Mas, por enquanto, essa é a privativa, tá? Compete apenas ao município. 10. Compete privativamente aí ao município sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar estradas e rodovias e fiscalizar sua utilização. E prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Verdadeiro ou falso? Olha que aí a gente está falando de duas competências, tá? Primeiro, de sinalizar as vias urbanas, as estradas e rodovias, e depois sobre prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. A 10, ela é totalmente verdadeira ou ela é falsa? Pode falar, Luciana. Eu acho que é falso. Eu acho que é falso porque aqui ele fala de regulamentar estradas e rodovias. E isso não é função do município, não é isso? Exatamente. A estrada, se ela for dentro do município, é competência do município. Em bairros afastados, né, tem estradinhas, essas estradas sim. Agora, as grandes rodovias e estradas grandes, né, que ligam o município aos outros, não. Não é uma competência privativa, tá? Essa 10, então, ela é falsa, tá? Ela está baseada aí no artigo 7º, tá? O item 16 até o item 17, tá bom? E o item 16 e o item 17, tá? Ela não, ela na lei, né, fala que ela tem que regularizar e fiscalizar, né, as vias urbanas e as estradas municipais e prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos. Essas estariam corretas. O que deixou a questão errada foram as rodovias e grandes estradas, tá? Nesse caso aí é 10, nosso gabarito é falso. Tudo bem. É competência privativa do município regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propagandas nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Verdadeiro ou falso, gente, essa daí? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Está de acordo aí com o item 30 do artigo 7º, né? Tá corretamente essa daí, tá? É, sim, competência privativa, regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, ok? É claro que eles não vão se meter aí em terrenos privados, né? Mas se tem uma parede que é pública, que eles estão sempre aí publicando, ou nos postes, né, principalmente, que tem cidades que já é crime colocar coisa em poste, né, anúncio em poste,
E aí é a prefeitura que vai fiscalizar, regulamentar e fazer todo o que for possível aí para coibir essa prática ou regular essa prática, ok? 12. É da competência administrativa comum. Olha aí que a gente já muda de figura. Eu estava falando até o momento de competências privativas e agora é de administração administrativa comum. E aí vai ser comum entre município, União e Estado, ok? Vai ser comum entre os três precisam garantir. Observada a lei complementar, o exercício das seguintes medidas, exceto. Então, esse exceto está pedindo a incorreta. Esqueci de botar a letra A aí, mas é a letra A, tá? A. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. B. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. C. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. D. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Qual dessas aí, sobre as competências administrativas comuns entre município, União e Estado, que está incorreta? A, B, C ou D? Coloquem a resposta aí da 12, galera. A, B, C ou D? É, essa aqui, como eu mudei bruscamente, né? O que que eu fiz aqui, né? Não que, né? Eu não fiz nada que a banca não faria, tá? É claro que eu coloquei aqui uma das alternativas para confundir vocês, tá? Essa 12, na letra D, estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos, é uma competência privativa do município, tá? Então, ela não é uma competência comum entre município, União e Estado. Então, a letra D está incorreta. As únicas questões aí que fazem parte do artigo 8, do oitavo, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, do artigo 8º é letra A, letra B e letra C. A letra A está baseada no artigo primeiro, no item primeiro, né? Quer dizer, lá pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. É uma competência comum entre os três poderes não, entre os três governos, né? Municipal, estadual e da União. O item 2 está baseado na letra B, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiências. É uma competência comum. E o item 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, tá? Também vai ser aí um item comum. O único que não é um item comum é a letra D, tá?
Essa 12, eu sei que ela confunde mais porque eu trouxe uma competência. Mas eu trouxe tudo, todas são competências. Mas uma delas não era uma competência comum. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ler com calma a lei orgânica mesmo, tem que ler, não tem para onde fugir. Lei é você ler, resumir, fazer fichamento e questão. Por isso que eu trago bastante questão sobre cada uma. Porque você tem que entender, quando você lê, que é estabelecer impossibilidades por infração de suas leis e regulamentos, isso é privativo ao município. Porque você pensa que dentro ali, né, do município, é claro que a gente também está dentro do Estado, mas quem vai ter mais acesso a essas leis que são rompidas, são cumpridas, é o próprio município, tá bom? E a gente vai ter outros tipos, né, mas aí que são de competências, né, ou do Estado somente, ou da União somente, né? Outro tipo de penalidades. Nesse caso, eu queria uma competência que fosse comum para os três. Então, cada um pode penalizar a sua falta aí de lei não cumprida, né? Mas nesse caso aqui, não, porque seria uma coisa comum para os três. E não é o caso aqui, a letra D. Então, a letra D é a nossa alternativa incorreta. Tá bom? 12, gabarito, letra D. 13. Ao município é vedado: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Estão corretas A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1, 2 e 3, ou D, nenhuma está correta. A, B, C ou D? Eu acredito que seja C. Eu acho que todas estão corretas, não, na minha opinião, né? Essa daí está baseada no artigo 10º da Lei Orgânica de Paraty, tá bom? Mas, exatamente, tá, gente? Essa daí todas estão corretas. O artigo 10º, ele está dentro aí do capítulo 3º, né, da nossa lei orgânica, que fala sobre as vedações. Ao município é vedado, item 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Item 2, recusar fé aos documentos públicos. Item 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Esses 3 itens são vedados ao município de se fazer. Ok? Então, nosso gabarito aí dá 13, letra C. E aí, pessoal, o que vocês acharam da lei orgânica? Acharam ela muito, muito difícil? São questões aí, é claro, né, que é para vocês aprenderem o assunto da lei orgânica. Deu para dar uma entendida conforme eu fui explicando, deu para abrir a mente um pouco sobre a nossa lei orgânica, sobre o que é lei, sobre competência, sobre legislativo, executivo. Deu para entender? É claro que leitura de lei não é fácil, tá? Não vai ser fácil mesmo. É um caminho lento que a gente precisa percorrer, tá? Tá no nosso edital. Precisamos aí precisamos mesmo, né, de colocar ele em prática, tá bom? Mas não tenham medo de estudar, gente. Estudar é isso. Não tenham medo de errar. Eu sempre falo para meus alunos: esse chat aqui é o momento sagrado que você tem para errar, para acertar. Não fica tentando só acertar, porque a gente aprende com os nossos erros. E esse é o momento da aula, é o momento que a gente tem para estudar e para tentar, tá bom? Mas no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula gratuita, tá? O curso de legislação, ele vai abarcar
vários temas, vão ter aulas aí até novembro. Então, quem tiver interesse, né, em comprar o curso completo, são aulas assim, ao vivo, com vocês respondendo, comigo tirando dúvidas, conversando com vocês, tá? O curso não é caro, acho que é um investimento para vocês, tá? Estarem, né, dentro aí do que o edital pede, até porque vamos falar de 3 assuntos que estão dentro do edital. Então, acredito que seja de bastante valia aí para quem quer se tornar um funcionário público, ok? Então é isso, galera. Boa noite para quem fica, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou no meu WhatsApp, tá? Tirando dúvidas.